Daí, galera, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os modelos atômicos, desde que iniciou, o que a gente precisa lembrar, o que é mais atual, o que é moderno, uma sequência cronológica no tempo dos modelos atômicos. Começando pela definição da palavra átomo. A palavra átomo, que tem, separando o prefixo a, quer dizer não, esse pedacinho tomo quer dizer parte, não partir. Então, há muito tempo atrás, Demócrito e Leucipo, esses dois gregos, eles pararam um pouquinho e pensaram o seguinte: bom, se a gente pegar um gravetozinho e começar a cortar em pedacinhos, pedacinhos, eu vou chegar num pedacinho tão pequenininho que eu não vou mais conseguir dividir, não partir, indivisível. Então, a palavra átomo teve essa origem, indivisível. Isso que ficou muitos anos, até que alguém resolveu estudar um pouquinho, foi Dalton. Dalton resolveu estudar um pouquinho sobre esse átomo. O que era esse átomo? Então, vamos imaginar assim, é indivisível? Mas eu não tenho nada de equipamentos, eu não tenho nada assim muito legal, microscópios, tal, para fazer, então eu vou formular umas hipóteses. Vamos imaginar assim, nesse átomo, então, ele é indivisível, ele é esférico, eu vou dizer que ele é esférico, eu posso dizer, então eu vou dizer que ele é esférico, eu vou dizer que ele é maciço, eu vou dizer que ele é homogêneo, esférico, homogêneo, eu vou dizer que ele é uma bolinha. Pronto, então bolinhas pequenininhas, elementos menores. Bolinhas maiores, elementos maiores. E se eu fizer combinações de bolinhas de tamanhos diferentes ou tamanhos iguais, eu vou ter as substâncias químicas, as substâncias simples, substâncias compostas. Então, esse é o modelo do átomo proposto por Dalton. Aí foi chamado de modelo da bola de bilhar. Foi feita essa associação para a gente poder lembrar melhor. Qual é que é o modelo de Dalton? O modelo da bola de bilhar é uma esfera maciça, a bola de bilhar não é oca, é esférica, maciça, indivisível. Mas não tinha nada ali assim além disso, não tinha cargas elétricas, não tinha nada. É um modelo de Dalton, bem simples. Depois disso, esse cara aqui, o Thomson, que ele já conseguia fazer experiências, né, com a natureza elétrica da matéria, como a gente fazia, por exemplo, assim, na época de fundamental, que a gente pegava a réguinha, esfregava no braço, assim, atritavam a régua de plástico, assim, a eletrização por atrito, aí os papeizinhos ficavam grudados na régua, assim. Isso aqui já era da época do Thomson, então ele já pensou, bom, a matéria tem cargas elétricas. Peraí. E cargas elétricas de sinais contrários, elas se atraem. Pois é. Então, vamos fazer o seguinte, O nosso átomo agora é uma massa, imagina uma massa de pão, uma massa de bolo, assim, toda positiva, e as cargas negativas estão incrustadas nessa massa. Positivos e negativos, eles se atraem. Então, qual é a lógica? Eles ficam juntos. Interessante isso aqui. Aí, como é que chamaram? Ele não mudou nada. Era esférico, era maciço, era homogêneo, era indivisível ainda, mas ele acrescentou as cargas elétricas. Aí, como é que chamaram esse modelo dele? Chamaram de modelo do pudim de passas. Pudim de passas. Só para associar, para a gente lembrar. Então, Dalton pegou aquela ideia do átomo, que era indivisível, e formulou a teoria dele. Thomson veio em cima disso aqui, mudou alguma coisa, formulou a teoria dele. Mas é uma teoria, é um modelo, não está definido. Então tá. Depois disso, depois do Dalton, depois do Thomson, veio o nosso amigo Rutherford. Rutherford. Ele formulou a sua teoria, o seu modelo, que era o modelo planetário, que era aquele assim, se vocês vão lembrar, modelo planetário, esse é o modelo do Rutherford. Aquele modelinho bonitinho que a gente acha do átomo, a gente faz o desenho, todo mundo desenha o átomo, desenha assim. Quem mostrou isso aqui foi Rutherford, através da experiência que ele fez. Ele mostrou que o átomo tinha duas regiões bem distintas. Uma era o núcleo, lá dentro tem prótons. Professor, mas eu sei que lá dentro tem nêutrons também. Não foi Rutherford. Rutherford chegou até aqui,
prótons. E aqui que ele chamou de eletrosfera, na eletrosfera tem os elétrons. Então, ó, cargas de sinais contrários se atraem. Mas por que que o elétron não está amontoado com o núcleo lá dentro? O Thomson falou que estava tudo junto. Mas é que esse elétron não está parado, ele está girando aqui, ó. Quando ele gira em torno do núcleo, aparece uma forcinha que joga ele para fora. Mas por que que ele não vai embora? Porque o próton está atraindo ele, carga de sinais contrários se atrai. Então ele fica girando ali. Então, só que não é assim tão definidinho, é uma coisa em volta, assim, girando. Então legal. Então agora o nosso modelo aqui já é um modelo planetário. Opa, modelo planetário. Por quê? Porque parece o nosso sistema solar, ó. O Sol está aqui e os planetinhos girando em volta do Sol. Legal, bacana, bonitinho. Aí ele dizia já o que também, ó? Que o átomo é um imenso vazio. Então tem um núcleo que é bem pequenininho, bem pequenininho, 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 e a eletrosfera em volta que é grande. Então, se for fazer uma comparação assim, imagina que uma formiguinha lá no meio do gramado do Maracanã, está lá passeando de biquíni azul, e a arquibancada é a eletrosfera. Então, imagina, aquela formiguinha é o núcleo, a eletrosfera é a arquibancada do Maracanã. Estão vendo a diferença que tem de tamanho? Assim é o núcleo e assim é a eletrosfera. Então, e o resto? O resto é espaço vazio. Tudo isso aqui é espaço vazio. Esse é o modelo do nosso amigo Rutherford. Então, já não é mais uma bolinha, já não é mais maciço, não é homogêneo, ele tem duas regiões bem distintas. Em seguida, descobriram que lá dentro, junto com os prótons, estavam os nêutrons. Porque ficou uma coisa no ar assim, pensa, prótons são positivos. Positivo e positivo não quer ficar junto, eles se repelem. Como é que os prótons estão todos lá dentro do núcleo? Tem alguma coisa separando, alguma coisa mantendo eles juntos, assim, porque senão eles vão explodir. Então eram os nêutrons. Os nêutrons foram descobertos depois. Tá, legal. E depois, então, do Rutherford, o que que veio? Depois do Rutherford veio um aluno dele, que era o Bohr. O que que o Bohr acrescentou? O Bohr acrescentou o seguinte, ó. Estava certo o mestre, tem um núcleo, estava certo. Lá dentro tem prótons e nêutrons, legal. Só que em volta, essa eletrosfera que ele fala, tem 7 camadas. 7 camadas. Ó, que ele chamou de K, L, M, N, O, P, Q. Essas camadas dão uma volta, assim, ó. Imagina, ó, quando você joga uma pedra num lago, aquele lago bem calminho, assim, você joga uma pedra, começa a formar aquelas ondinhas que vão abrindo, assim, ó, são as 7 camadas. Aí aqui estão os elétrons, ó, os elétrons estão girando aqui nessas camadas. Aí ele pensou o seguinte, ó, o elétron para girar aqui, ó, ele está girando aqui, ó, numa velocidade. Ó, numa velocidade. Aí tem uma força que joga ele para fora, mas tem uma força que puxa ele para dentro. Então ele fica girando aqui. Se eu der energia para esse cara, se eu pegar esse elétron e der uma energiazinha para ele, ele vai girar mais rápido. Se ele girar mais rápido, essa força aqui aumenta. Daí ele salta. Ele salta para uma camada mais externa. Então ele estava na L, agora ele foi para N. Então ele vai girando aqui, ó. Se eu continuar dando energia para ele vai continuar girando mais rápido, ele vai saltar para outra, vai saltar para outra. Só que como ele consegue fazer isso? Só se ele ganhar energia. Aí vem as questões de vestibular bem típicas de Bohr, assim, ó. Fogos de artifício. Estrelinhas que brilham no teto. O que acontece quando a gente deixa a luz acesa? Aquele materialzinho das estrelinhas ali, ele vai recebendo energia, vai recebendo luz, né? Vai recebendo energia, os elétrons vão girando, vão girando, vão girando e vão saltando para órbitas para camadas mais externas, que eles ficam cheios de energia. Quando apaga a luz, eles vão devolver essa energia e vão começar a girar mais devagar e vão voltar para o lugar deles. Só que eles vão emitir essa energia que eles ganharam. Por isso as estrelinhas ficam brilhando no teto mais um tempo. Os fogos de artifício, aqueles de cores assim coloridos, luminosos, bonitos, a pólvora explode. Quando ela explode, ela dá energia para os elétrons girarem bem rápido. Então eles vão para camadas mais externas. Quando chega lá em cima, os elétrons não ganham mais energia.
Aí o que eles pensam? Putz, acabou a energia, o que eu vou fazer agora? Eu vou devolver aquilo que eu ganhei. Ele devolve aquela energia que ele ganhou na forma de luz, que pode ser amarela, pode ser vermelha, é um comprimento de onda diferente, ele vai emitindo luz, vermelho, amarelo, azul, verde, e aqui fica aquele show que a gente vê no céu. Então isso tem a ver com Bohr. Então o que o Bohr acrescentou? Ele acrescentou que nós temos 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. Ele chamou de K, L, M, O, P, Q, podia ter chamado de qualquer outra coisa. Tá. Beleza, é uma evolução rapidinha assim para a gente poder imaginar. Agora, o que é hoje? Hoje, então, o que eu tenho que saber hoje com uma questão de vestibular? Tá certinho, ó. Núcleo, ó, o núcleo, ele tem prótons e nêutrons. Beleza? A eletrosfera, ela tem o quê? Eletrosfera, ela tem elétrons. Pronto. O nêutron não tem carga, é neutro. O próton é positivo, o elétron é negativo. Elétron negativo, ó. Ó, E menos. Ele não é um E, ele é um E menos. Ele é negativo. Então a ideia é assim: o elétron negativo, o próton positivo, essas duas cargas se anulam. E o nêutron não influi nem contribui, ele é neutro. Então a partir disso aqui a gente tira algumas coisinhas para a gente fazer uns cálculos, fazer umas brincadeirinhas, umas questões. Por exemplo, ó, o Zezão. Lembra do Zezão? Que é o número atômico. Número atômico que é igual ao número de prótons. Por que escolheram justamente o número de prótons? O número de prótons não muda. Cada elemento nasce com o seu, não muda. Nenhum elemento perde ou ganha prótons. Eles perdem ou ganham elétrons. Quem ganha elétrons fica negativo, quem perde elétrons fica positivo, mas prótons eles não ganham nem perdem. Ah, então esse é o número atômico. Então, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio tem um próton. Ele é um próton, acabou. Só existe ele com um. Ah, daí se for 2 é o hélio. O hélio tem 2. Cada um tem o seu número atômico. É a identidade, a identificação. Outro número legalzinho é o número de massa. Ó. Número de massa. Como é que eu calculo o número de massa de um elemento? Bom, o que tem lá dentro? Tem prótons, tem nêutrons e tem elétrons. Tudo que tem lá dentro desse átomo eu vou somar. Está lá dentro. Mas por que elétron não entra na conta? Porque a massa dele é muito pequena, muito pequena. Tipo 0,005, muito pequenininha. Então a gente despreza, não é zero, a gente despreza porque é muito pequeno. Então o número de massa de um elemento é somando o próton e somando o nêutron. Essa é a massa, número de massa do átomo. Assim a gente já pode fazer um exercíciozinho, um exemplozinho, para a gente brincar um pouquinho. Ó. Vou imaginar assim, ó, tem um elemento X, não sei quem é, um elemento X qualquer. Geralmente em cima é o número de massa e geralmente embaixo é o número atômico. Geralmente, a tabela periódica troca os dois. Mas você é esperto, você vai sacar. Peraí, como é que eu vou saber que a massa está embaixo, que é o número de massa que está embaixo? É o maior. Sempre o maior é o número de massa. Por quê? Porque massa é soma de prótons e nêutrons. O número atômico é só prótons. Então a massa vai ser sempre maior. Então vamos imaginar um exemplo assim. Ó. X, 40, 22. Pronto. O que é o número de cima? Massa. O que é o número de baixo? Prótons. Então, número de baixo, prótons, que vai ser 22. Tá, agora, como é que vocês achariam o número de nêutrons? Nêutrons, tem uma fórmula, né? Tem, ó. Massa é prótons mais nêutrons, massa é 40, prótons é 22, mais N. Quanto é que falta? 22 para 40? Falta 10, 32, falta 20, 42, não, faltam 18, né? Então aqui é 18, ó. 18 mais 22, 40. E se perguntasse assim, ó, número de elétrons, quantos elétrons tem aqui? Não aparece assim, né? O de cima é número de massa, o de baixo é número de prótons. A diferença dos dois é número de nêutrons. E elétron? Olha só o detalhe aqui, ó. Aqui em cima não tem nada, ó. Não tem nenhum número escrito. Está em branco por quê? Porque é zero. Significa que ele não perdeu nem ganhou elétrons. Ele é igual. Opa, se ele é igual, ó, tem 22 elétrons. Se ele tem 22 prótons, ele tem que ter 22 elétrons, mais 22 menos 22, zero.
Ah, tá. Então vai ser sempre igual? Não, não, não. Não é sempre. Quando ele for neutro. E como é que eu sei que ele é neutro? Quando não tem nada. Ah, então faz um exemplo. Vou fazer aqui um exemplo onde é diferente. Vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. Por exemplo, ó, Cl 35,17 menos 1. Aparece isso aqui para você e você vai parar. Ó, o de cima, massa. Fácil. O de baixo, que é prótons, ó, 17. Fácil. O de cima, número de massa. O de baixo, número atômico, que é o número de prótons. Se ele fosse neutro, ó, se ele fosse neutro, ele teria 17 elétrons, né? Se ele fosse neutro. Mais 17 menos 17 daria 0. Mas ele não é neutro. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó. Olha o menos 1 em cima. Ó. O menos 1 em cima quer dizer o quê? Que ele não é neutro. Por que ele ficou negativo? Porque ele perdeu negativos? Não. Se ele ganha negativos, ele fica com excesso de negativos. Então, ele ficou negativo. Então, é porque ele tem 18. Olha só, ó. Faz a conta. Mais 17 menos 18, mais 17 menos 18, ficou menos 1. Agora, falta só o quê? O número de nêutrons. O número de nêutrons, peraí, tem a fórmula, né? A igual a P mais N. A é 35, P é 17 mais N. 17 mais 17 é 34. Ah, então é 18, ó, 18. 18 mais 17 é 35. Pronto. Fechou. Então, essas brincadeirinhas aqui a gente pode fazer com mais um. Se eu trocasse agora aqui, vou só trocar aqui, ó, só trocar. Ó. Mais um. O que muda? Número de massa? Não. Não, 17, 16. Não, isso aqui não muda nunca. Por que não mudou a massa? Porque elétron não entra na conta. Por que não mudou esses dois aqui? Porque isso é o número atômico. O número atômico não muda, é a identidade dele. O que vai mudar? Vai mudar o número de elétrons. Que agora, por exemplo, se fosse isso aqui, se fosse esse exemplo, ele estaria com... como é que é? 16, ó. Mais 17 menos 16, ó. Mais 17 menos 16, mais 1. Seria fácil de fazer a conta. Que legal, né, professor? Vamos aproveitar aqui, na sequência de atomística, para a gente fechar. O que são isótopos? Iso quer dizer igual. Igual prótons. Isótopos, igual ao número de prótons. Então, se eu botasse aqui, ó, hidrogênio 1, hidrogênio 1, hidrogênio 1. Estão vendo que o número de baixo é o número de prótons. Todos os três são iguais. Aí aqui em cima 1, aqui em cima 2, aqui em cima 3. Ó. O que eles têm em comum? Em comum igual é o número de prótons. A massa é diferente, o número de nêutrons é diferente, mas eles são o mesmo elemento. O mesmo elemento por quê? Porque eles são o mesmo elemento. Número atômico igual? Número atômico igual, a identidade, eles têm a mesma digital, então são o mesmo elemento. Ó. Só o que mudou foi a massa. Esse é um exemplo bem típico, bem clássico de isótopos. Quando dois ou mais elementos tiverem o mesmo número de prótons. Se eu tivesse assim, ó, isóbaros. Isóbaros, ó, iso é igual. Igual o quê? Ó, o azão aqui, igual massa. Quando eu tiver dois ou mais elementos com o mesmo número de massa, como assim? Vou botar aqui, ó, x, y, 50, 50, 20, 22. Pronto, ó. Quem são x, y? Não sei. Botei exemplo aqui, genérico. O número de cima é o número de massa. Então, eles têm igual razão, igual número de massa. São o mesmo elemento? Não. Claro que não. É aqui, ó. 20 e 22 não são números atômicos, número de prótons diferentes? Então, não são o mesmo elemento. Eu não posso botar a mesma letrinha, porque eles são diferentes. E um outro exemplo aqui seria os isótonos. Isótonos. Iso é igual, olha o N aqui, igual nêutrons. Nêutrons. Acontece, às vezes, de nós temos elementos com o mesmo número de nêutrons. Eu vou botar aqui A e B. Vamos botar aqui 40, 45, 20, 25. Fica bem fácil de fazer conta, olha só. Em cima é igual? Não. 40, 45, eles não são isótopos. Embaixo é igual? Não. Então, não são isótopos. Agora, ó, 20 para 40, 20. 25 para 45, 20. Então, o que eles têm igual?
nêutrons 20, nêutrons 20. O que eles são? Isótonos. Eles são iguais? Claro que não. Olha aqui, ó. Número atômico não é diferente? Então, eles não são o mesmo elemento. A, P, ó, são duas letrinhas diferentes. Aqui eles são, ó, H, 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 são o mesmo elemento. Por isso que a letrinha tem que ser a mesma. E para fechar essa aula agora, nós temos os isoeletrônicos. Olha o nomezinho, ó. Isoeletrônicos. Então, nós fizemos P, isótopos, iso-N, isótonos, iso-A, isóbaros. Agora são iso, igual, eletrônico vem de elétrons. Quando acontecer de elementos ou íons, cátions, ânions, aqueles que perdem e ganham elétrons, se eles tiverem o mesmo número de elétrons, eles são isoeletrônicos. Como assim? Ó, olha só. Cálcio, 20 mais 2. Ó, eu botei o 20 aqui, ou na direita ou na esquerda, não faz mal. Cl, 17 menos 1. Legal, né? Tá. Como é que eu sei agora? Vamos lá. O cloro é 17, 17 e 20 não são iguais. Aqui é 40, aqui é 35,5. Tá, a massa não é igual, não são isóbaros. O número de baixo não é igual, não são isótopos. 20 para 40, 20. 17 para 35 não dá 20. Então, eles não são isótonos. Ah, pois é, né? Então, não são isótopos, não são isótonos, não são isóbaros. Será que eles são isoeletrônicos? Vamos fazer a conta. Vou pegar aqui uma outra cor. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer a continha aqui, ó. Ele tem prótons 20, elétrons 20. Vamos lá. Se ele fosse neutro, concordam? Ó, mais 20 menos 20, 0. Tá vendo esse mais 2 aqui? Tem alguma coisa estranha, né? Ele perdeu 2. Ó, então, na verdade, ele está com 18. Ó. Mais 20, próton é positivo. Mais 20 menos 18. Mais 20 menos 18. Mais 2. Agora, o cloro. Ó. Prótons 20. Desculpa. Prótons 17. Elétrons 17. Se ele fosse neutro, seria 17, 17. Mais 17, menos 17, 0. Tá, e esse menos 1 está fazendo o quê, Gui? Peraí, menos 1. Ah, então ele foi para 18, ó. Mais 17, menos 18. Mais 17, menos 18, menos 1. Olha aqui, ó. Olha a coincidência aqui, ó. O que eles têm em comum? O mesmo número de elétrons. Então, esse cara aqui, ó, o cátion positivo, ele perdeu elétrons, perde elétrons, fica sobrando o quê? Prótons. Esse cara é negativo, ele é ânion. Quando ganha elétrons, o que fica sobrando? Elétrons. Esses dois aqui são isoeletrônicos. Então, essa aula de hoje, para a gente estudar um pouquinho, aprender um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre atomística, os modelos atômicos, de onde veio, mais ou menos, como é que foi evoluindo até chegar hoje. E essa coisa assim de massa, número atômico, isótopos, isótonos, isóbaros, isoeletrônicos. Legal, galera? Até a próxima aula para a gente se conversa. Beijo para vocês.